A história do profeta Daniel tem início em um dos períodos mais sombrios para o povo de Israel. No ano 605 a.C., o rei Nabucodonosor, da Babilônia, conquistou Jerusalém e ordenou que os jovens mais nobres e inteligentes fossem levados cativos para sua corte. Entre eles estavam Daniel e seus 3 amigos, Hananias, Misael e Azarias. Na Babilônia, os jovens receberam novos nomes. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, enquanto seus companheiros se tornaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Além disso, foram submetidos a uma rigorosa educação na cultura e nos costumes dos caldeus. Porém, Daniel decidiu firmemente que não se contaminaria com os manjares e vinhos do rei, pois queria manter-se fiel às leis de Deus. Com ousadia, pediu permissão ao chefe dos eunucos para se alimentar apenas de legumes e água por um período de 10 dias. Ao fim do teste, sua aparência e a de seus amigos eram melhores do que a dos demais jovens que comiam a comida do rei. Como resultado, Deus os abençoou com sabedoria e inteligência extraordinárias, tornando-os 10 vezes mais sábios do que todos os magos e astrólogos do reino. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho perturbador e exigiu que seus sábios não apenas o interpretassem, mas também o revelassem. Como ninguém conseguiu cumprir essa ordem, o rei ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel e seus amigos. Ao saber da sentença, Daniel pediu tempo ao rei para buscar uma resposta. Ele e seus amigos oraram fervorosamente a Deus, e durante a noite, o mistério foi revelado a Daniel em uma visão. No dia seguinte, ele compareceu diante de Nabucodonosor e descreveu seu sonho com precisão. Uma grande estátua, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Daniel explicou que a estátua representava uma sucessão de reinos, sendo o ouro a própria Babilônia. No fim, uma pedra cortada sem auxílio de mãos humanas destruiria a estátua, simbolizando o reino eterno de Deus. Impressionado, Nabucodonosor se prostrou diante de Daniel e o elevou a governador da província da Babilônia, além de chefe dos sábios. Seus amigos também foram promovidos a posições de destaque. Apesar de reconhecer o Deus de Daniel, Nabucodonosor ordenou a construção de uma estátua de ouro de aproximadamente 30 metros de altura. Ele decretou que todos deveriam se prostrar diante dela ao som de instrumentos musicais, sob pena de serem lançados em uma fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a adorar a estátua, mantendo sua fidelidade a Deus. Denunciados, foram levados à presença do rei, que lhes concedeu uma última chance. No entanto, os jovens declararam que Deus poderia livrá-los da fornalha. Mas, mesmo que não o fizesse, ainda assim não se curvariam. Enfurecido, Nabucodonosor ordenou que o forno fosse aquecido 7 vezes mais que o normal. Os soldados que lançaram os jovens nas chamas morreram devido ao calor intenso. Porém, dentro da fornalha, um 4º homem apareceu ao lado dos 3, e eles permaneceram ilesos. O rei, atônito, chamou os jovens para fora, e todos viram que nem seus cabelos haviam sido chamuscados. Reconhecendo o poder de Deus, Nabucodonosor decretou que ninguém poderia blasfemar contra ele. Nabucodonosor teve outro sonho perturbador. Ele viu uma grande árvore que fornecia sombra e alimento a todos, mas que foi cortada por ordem de um ser celestial, deixando apenas o tronco e as raízes. Daniel interpretou o sonho. A árvore representava o próprio Nabucodonosor, que perderia sua sanidade e viveria como um animal até reconhecer que Deus governa sobre os reinos dos homens. 1 ano depois, enquanto se orgulhava de suas conquistas, Nabucodonosor ouviu uma voz do céu declarando que seu reino lhe seria tirado. Imediatamente, ele perdeu a razão e passou a viver nos campos, comendo erva como os bois.
7 tempos depois, ao levantar os olhos para o céu, sua sanidade foi restaurada e ele louvou a Deus. Ao retornar ao trono, tornou-se um homem transformado. Após Nabucodonosor, Belsazar tornou-se rei da Babilônia. Em uma noite de festa, ele ordenou que os utensílios sagrados do Templo de Jerusalém fossem usados para beber vinho e louvar ídolos. De repente, uma mão apareceu e escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Apavorado, Belsazar convocou seus sábios, mas ninguém conseguiu interpretar a mensagem. Então, chamaram Daniel, que explicou. Deus havia contado os dias do reinado de Belsazar. O rei havia sido pesado na balança e achado em falta, e seu reino seria entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, Babilônia foi invadida por Dário, e Belsazar foi morto, cumprindo-se a profecia. Dário nomeou 120 sátrapas para governar o reino e colocou 3 presidentes sobre eles, sendo Daniel o mais destacado. Invejosos, os outros governantes buscaram um meio de acusá-lo, mas nada encontraram. Então, convenceram o rei a decretar que, por 30 dias, ninguém poderia fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto a Dário. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Mesmo sabendo do decreto, Daniel continuou orando a Deus 3 vezes ao dia. Rapidamente, seus inimigos o denunciaram, e Dário, apesar de relutar, foi obrigado a cumprir a lei. Daniel foi lançado na cova dos leões, e o rei passou a noite aflito. Ao amanhecer, Dário correu até a cova e, aliviado, encontrou Daniel ileso. O profeta explicou que Deus enviara um anjo para fechar a boca dos leões. Furioso, o rei ordenou que os acusadores de Daniel fossem lançados na cova, onde foram devorados instantaneamente. Posteriormente, o rei Dário dirigiu a seguinte mensagem a todos os povos do seu império. Dário, então, proclamou um decreto, exaltando o Deus de Daniel. Nesta mesma data, vou decretar uma lei segundo a qual toda a gente no meu reino deverá respeitar e temer profundamente o Deus de Daniel. O seu Deus é vivo, é um Deus que não muda e cujo reino nunca será destruído. O seu poder não tem fim. Ele livra o seu povo, preserva-o do mal, faz grandes milagres tanto na terra como no céu. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. O profeta continuou prosperando durante os reinados de Dário e Ciro, demonstrando que a fidelidade a Deus traz proteção e honra. O registro de Daniel, portanto, carrega um ensinamento único para a igreja nos dias de hoje. Sua trajetória na Babilônia representa um modelo de bravura, crença e retidão diante de desafios. Ele também nos inspira a depositar nossa confiança no Senhor em qualquer circunstância e a procurar sua direção em nossa jornada. A narrativa de Daniel nos mostra que a fidelidade a Deus é valorizada independentemente das situações. Se essa história te inspirou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e nos ajude a espalhar essa palavra. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.